Como é que se constrói, afinal, uma máquina de vendas? Será que é possível mesmo criar um fluxo de receita que, sabe, não dependa da sorte ou do carisma de um vendedor estrela ou daquele esforço desesperado no final do trimestre? Essa é a grande promessa que a gente vai investigar a fundo hoje. E para essa análise, a gente está com trechos da edição brasileira do livro Receita Previsível. Os autores são o Aaron Ross e a Mary-Lou Tyler. E olha, não é um livro qualquer. Não mesmo. Ele é chamado tipo de A Bíblia de Vendas do Vale do Silício. É um apelido de peso. Com certeza. E a metodologia foi toda criada e validada lá dentro da Salesforce.com. O Aaron Ross ajudou a empresa a adicionar mais de 100 milhões de dólares em receita. Uau. Basicamente, o que ele fez foi documentar o sistema que mudou a forma como as maiores empresas de tecnologia do mundo pensam em crescimento. Exato, uma promessa e tanto. E a nossa missão aqui é justamente essa, desvendar se essa máquina realmente funciona e quais são as engrenagens dela. O interessante é que o impacto não ficou só lá fora, né? Não mesmo, no Brasil foi enorme. CEOs de empresas como a Rock Content e a Febracis descrevem o livro como tipo um divisor de águas. Então, vamos ver se a fama se justifica e tentar extrair os princípios que podem ser aplicados na prática. Vamos começar por uma crença que é quase um instinto, né? Para vender mais. Contrate mais vendedores. Exato. Parece lógico, mas o Aaron Ross tem uma frase que eu acho genial sobre isso. Ele diz que é como pensar: o que a gente está fazendo não está funcionando, então vamos fazer mais da mesma coisa. Onde é que essa lógica quebra, segundo ele? O fascinante é que ele contextualiza isso no que chama de fases de crescimento de uma empresa. Muitas empresas começam bem, sabe? Crescimento orgânico, por indicação. O networking dos fundadores. Isso. Mas quando tentam escalar, elas batem num muro. Elas entram no que ele chama de fase B, ou as hot coals, as brasas quentes. Um nome bem sugestivo. E é exatamente isso. Uma etapa de muito estresse, de resultados imprevisíveis, e a causa disso tudo, a razão pela qual mais vendedores não resolvem, é uma suposição fundamental que está completamente errada. E qual seria essa suposição? Esse tal erro fatal? O erro é acreditar que os vendedores, principalmente os mais experientes, os closers, vão encontrar e gerar os próprios negócios de forma consistente. Principalmente através da prospecção fria, das cold calls. Exatamente. Essa ideia é a raiz de todo o problema. Tá, mas a intuição diz que um bom vendedor é bom em tudo, né? Inclusive em achar cliente. Por que isso não funciona na prática? Parece um pouco contraintuitivo. É uma ótima pergunta, porque vai no centro da ideia de especialização. O Ross aponta 3 motivos muito claros para isso. Primeiro, a verdade nua e crua. Vendedores experientes, aqueles craques em negociar e fechar, geralmente são péssimos em prospecção. Sério? Sim, as habilidades são muito diferentes. Prospectar exige uma resiliência para ouvir 100 nãos. Fechar negócio exige outra coisa, gestão de relacionamento, contorno de objeção. Entendi. São perfis diferentes. São 2 animais diferentes. E eu imagino que eles também não gostem muito da tarefa, certo? Exatamente. Esse é o segundo ponto. Eles detestam prospectar. É uma atividade, assim, de baixo retorno para o tempo deles e, francamente, é meio desmoralizador. Faz sentido. E isso leva ao terceiro ponto, que é o checkmate. Mesmo que um vendedor desses se force a prospectar e consiga umas boas oportunidades, o que acontece logo depois? Ele fica ocupado tentando fechar essas oportunidades. 100% ocupado. E a prospecção para completamente. O funil de vendas seca. E aí vira aquela montanha-russa de resultados. Um mês é ótimo, aí vem 2 meses ruins porque ninguém estava plantando para a próxima colheita. Perfeito. O vendedor fica preso nesse ciclo de caçar e cozinhar e nunca consegue fazer os 2 ao mesmo tempo de forma eficiente. Então a grande virada de chave do livro é essa.
É essa. A causa do crescimento previsível não são os vendedores. Eles são a etapa final. A previsibilidade vem do passo anterior, a geração consistente e sistemática de leads qualificados. A máquina, então, não começa com o vendedor. Não, ela começa com o processo que alimenta esse vendedor. Isso me leva a pensar na ferramenta mais clássica de prospecção, que é o telefone. Se esse método dos vendedores ligarem aleatoriamente não funciona o que o livro propõe, eu lembro de uma citação bem forte, da Josiane Feigon, que diz algo como: depois de ler o capítulo Descanse em Paz, Cold Calling, eu aposentei meu telefone. É uma afirmação radical, né? Muito. A cold call morreu mesmo. Morreu, mas reencarnou. O livro faz uma distinção que é crucial entre a Cold Calling 1.0 e a Cold Calling 2.0. A versão 1.0 é isso que a gente conhece. A ligação não solicitada para alguém que não te conhece com um script engessado. É interrupção pura. Ok, e a 2.0? A Cold Calling 2.0, apesar do nome, é uma filosofia completamente diferente. É um processo para prospectar novos clientes com quem você nunca teve contato, mas sem usar a ligação fria tradicional. O foco sai do ato de ligar e vai para a criação de sistemas que geram conversas. É sobre aquecer o contato antes de pegar no telefone. Exatamente. E aqui a história pessoal do Aaron Ross na Salesforce fica muito interessante. Ele conta que estava frustrado. Sim, ele estava falhando. A equipe dele gerava em média só 2 oportunidades qualificadas por mês, e a meta dele era 8. Exato. Aí ele resolveu fazer um experimento. E a primeira tentativa, como foi? Um desastre. Ele mandou um e-mail de vendas clássico, sabe, longo, cheio de benefícios, para 100 executivos. Resultado? 0 respostas. Silêncio total no rádio. O que, de certa forma, já era esperado. Mas aí vem a virada. Aí vem a virada. Ele pegou outra lista de 100 executivos e mandou um e-mail totalmente diferente. Curto, em texto simples, quase informal. E o mais importante: ele não tentava vender nada. Nada. O único pedido era uma pergunta simples. Quem é a pessoa certa na sua empresa para eu conversar sobre o tópico X? E o resultado disso? Uma taxa de resposta de 10%. Espera um pouco. De 0 para 10%, só mudando a pergunta. Isso é muito contraintuitivo. Por que uma mudança tão pequena teve um impacto tão grande? É a psicologia da coisa que é brilhante. Explica isso melhor. O primeiro e-mail pedia tempo e dinheiro. Era uma transação. O segundo e-mail pedia ajuda, pedia uma orientação. Ah. Isso ativa um desejo natural de ser útil. É muito mais fácil para um executivo responder "fale com a Maria" do marketing do que analisar uma proposta inteira. Ele não está se comprometendo com nada. Exato, ele só está sendo prestativo. O Ross removeu toda a fricção da interação. E o resultado prático disso foi um aumento de 500% nas oportunidades geradas no mês seguinte. De 2 para 11. 500%? Uau! O e-mail virou uma ponte, não um muro. Ok, entendi. Então um e-mail inteligente é a isca, a porta de entrada. Mas uma boa isca não garante pescaria, né? Como se constrói a máquina para processar isso tudo de forma consistente? Não pode ser só uma pessoa mandando e-mails. De forma alguma. A tática do e-mail é só a pontinha do iceberg. O sistema, a máquina de receita previsível, se baseia na especialização de funções. Fim do vendedor faz tudo. Exatamente. Cada etapa do processo ganha um especialista. E que papéis são esses? Como funciona essa linha de montagem? São basicamente 3 papéis-chave. O primeiro é o SDR, o Sales Development Representative. Certo. Esse profissional é 100% focado na prospecção outbound, ou seja, gerar novos leads que ainda não conhecem a empresa, usando táticas como a do e-mail. E a missão dele é? Iniciar conversas e qualificar o interesse inicial. E o ponto crucial é, ele não fecha negócios. Ele só agenda a próxima conversa. Ele é o abridor de portas, então. E os outros? O segundo é o MRR, o Market Response Representative. A função dele é parecida, mas ele lida com os leads que chegam via inbound. As pessoas que já levantaram a mão, que preencheram o formulário no site. Isso, o trabalho dele é qualificar esse interesse para garantir que não é só um curioso. E, finalmente, o terceiro papel,
o executivo de contas, o account executive ou, como o livro chama, o closer. Esse é o vendedor tradicional, o fechador. Exatamente. A única função dele é pegar os leads já qualificados e aquecidos pelos SDRs e MRRs e focar no que ele faz de melhor: apresentar, negociar e fechar. Ele recebe o bastão já na última volta da corrida. Perfeito, com o caminho todo preparado. Essa especialização faz muito sentido em termos de eficiência. Mas não pode criar outros problemas, tipo os silos. O que acontece se o SDR, para bater a meta, promete algo que o executivo de contas não consegue entregar? Essa é a armadilha mais comum. E como o livro sugere alinhar essa comunicação? A solução não está na estrutura, mas nas regras do jogo. A conexão é feita por um acordo claro, um SLA, entre as equipes. Um Service Level Agreement. Isso. Marketing e SDR se comprometem a entregar um número X de leads com um perfil muito bem definido. Em troca, os executivos de contas se comprometem a contatar esses leads em um tempo Y. E o mais importante, as métricas e os bônus são compartilhados. Se o lead não fecha, o problema é de todo mundo. Isso força o alinhamento. Tudo isso soa ótimo na teoria, especialmente numa empresa como a Salesforce. Mas vamos trazer para a nossa realidade. O livro tem um estudo de caso da Imagem, uma empresa brasileira de geotecnologia. Como foi essa aplicação no mundo real? O caso da Imagem é fantástico, porque eles eram um retrato da empresa normal, com problemas normais, sabe? Tinha um ciclo de vendas longuíssimo, de 8 meses, e aquele conflito clássico. O marketing gerava leads, entregava para vendas. E vendas dizia que os leads não tinham qualidade. Exato. Isso aqui não presta. E os leads morriam no sistema. Um desperdício enorme. Um cenário bem familiar. E o que eles fizeram? Eles seguiram um manual à risca, criaram um time de SDRs para qualificar os leads do marketing e também para fazer prospecção ativa, mas a parte mais interessante e radical foi como eles resolveram o conflito entre marketing e vendas. E como foi? Eles fizeram algo que a maioria dos gestores teria medo de tentar. Por 6 meses, eles moveram os executivos de contas, os closers, Sim. para debaixo da gestão do diretor de marketing. O quê? Peraí, colocar o time de vendas, que traz o dinheiro, respondendo para o marketing, imagino a guerra que isso não deve ter causado. Parece uma receita para o desastre. Foi uma medida de choque, claro, e teve resistência. Mas a lógica era inatacável. Forçou os 2 times a sentarem na mesma mesa e definirem juntos o que era um lead qualificado. Ah, entendi. O marketing não podia mais reclamar que vendas não usava os leads e vendas não podia mais dizer que os leads eram ruins. Eles viraram um time só, com uma meta única. E o resultado disso? Só nesse período de 6 meses, um crescimento de 72% no volume de vendas gerado por essa equipe. Uau! A medida drástica funcionou. E a longo prazo, depois que a poeira baixou? Os resultados depois de 5 anos foram transformadores. Primeiro, o ciclo de vendas caiu pela metade, de 8 para 4 meses. Metade do tempo? Sim, porque os vendedores já recebiam conversas muito mais adiantadas. Segundo, o marketing, que antes era visto como um centro de custo, passou a ser responsável pela origem de 90% dos novos clientes. 90%? E o número mais impressionante? O departamento de marketing passou a gerar diretamente 30% de todas as vendas da empresa. Nossa, eles viraram um motor de receita. E isso valida um dos alertas mais importantes do Aaron Ross. A implementação não é rápida, leva tempo, as empresas enfrentam desafios reais para acertar o nicho, para mudar o mindset dos vendedores, para criar as métricas. A pressão por resultado rápido é a maior inimiga desse modelo. Então, se a gente fosse resumir a grande ideia aqui, o que Receita Previsível propõe é uma mudança de filosofia. Essa é de um modelo reativo que depende de heróis e sorte para a construção de uma máquina proativa e escalável. Exatamente. A chave não é fazer mais do mesmo, mas redesenhar o processo, especializar as funções e ter uma obsessão pela geração consistente de leads. Perfeito. E o que eu acho mais poderoso é como essa metodologia, que parece fria e sistemática, se conecta com a jornada humana do próprio autor. Como assim? O Aaron Ross conta que o sucesso que ele teve na Salesforce só foi possível por causa dos aprendizados que ele tirou do fracasso retumbante
da primeira empresa dele. Ah, ele teve uma empresa antes que quebrou? Quebrou. Ele teve que engolir o orgulho, aceitar um cargo de entrada na Salesforce e recomeçar aplicando o que aprendeu com os erros. Ele tem uma frase sobre isso que diz: na verdade, não existem fracassos, apenas oportunidades de aprendizagem. É uma perspectiva que muda tudo e talvez nos deixe com uma reflexão final inspirada por essa jornada. Quais desafios ou aparentes fracassos que estamos enfrentando agora nos nossos projetos, nas nossas carreiras, podem ser, na verdade, a matéria-prima? Quais são as lições escondidas ali que, se aprendidas, podem ser a base para construir um futuro não apenas de mais sucesso, mas, quem sabe, de um pouco mais de previsibilidade?